Boa noite, Recap! Ai, que tristeza. Vocês acabaram de ter um baita de um game time maravilhoso. Vocês estão assim, tudo triste. Eu vou perguntar de novo. Boa noite, Recap! Aí sim. Como vocês estão? Glória a Deus. Gente, pra quem não me conhece, o meu nome é Júlia. Eu tenho 16 anos. E antes de tudo, eu quero agradecer a vida dos nossos pastores, pastor Eduardo e pastora Priscila, por tudo que eles fazem por nós aqui na Reino. Quero agradecer a vida dos meus líderes, o Gu e a Lari. Obrigada por essa oportunidade e por tudo que vocês fazem pelo Recap. Gente, eu tava com saudade de vocês. Vocês não estavam com saudade de estar aqui no Recap, todo mundo junto, game time? Mas eu tenho certeza que nós vivemos dias extraordinários nessa conferência profética da família. Quem estava aqui todos os dias? Foi incrível, foi incrível. E, gente, hoje eu estou aqui para falar de uma pessoa muito legal. Muito legal. Muito especial, assim, ó. Muito sensacional. Eu acho que vocês não querem saber. Acho que vocês não estão querendo saber. Não, esse lado está muito triste. Vou falar só aqui. Vocês querem saber? Não, só eles querem saber. E vocês? Vocês querem saber? Sim! Gente, hoje eu estou aqui para falar de Jesus. E eu estava pensando qual seria a melhor forma de eu falar de Jesus. Existem tantos versículos que falam sobre ele. E eu fiquei pensando qual versículo usar, qual capítulo usar. E nada melhor usar o evangelho que mais fala do amor de Jesus. João, que foi o que Pedro falou. Um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Lá em João, é muito incrível que ele não vai só falar sobre as coisas que Jesus curou, os milagres que Jesus fez, aonde Jesus caminhou, aonde ele pregou, mas justamente de onde Jesus veio. E Jesus veio de um lugar muito além de Belém. Ele nasceu num lugar muito além de Belém. Ele não foi só criado em Nazaré. Lá em João 3,16 vai dizer... Pode pôr aqui? Isso. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A maioria dos evangelhos nós vamos escutar sobre isso. Que Deus enviou o seu Filho unigênito a toda a terra para que nenhum que nele crer pereça. E nós já sabemos disso. Jesus foi enviado para que todos que nele crer não pereçam, certo? Mas lá em João 1, eu acho incrível que ele começa justo assim, ó, com tapa na cara. É incrível. Lá em João 1, pode pôr aqui, por favor? João 1, por favor. Ele vai falar. Porque no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Pode continuar. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Pode continuar. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nessa parte... João nos mostra que Jesus não nasceu somente em Belém e não veio somente para nos salvar, mas ele já existia desde a criação do mundo. Jesus já estava lá e estava criando tudo junto com Deus. Porque neste versículo ele fala, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Em outras traduções vão dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mais para baixo, a gente pode acreditar nisso mesmo. Nós temos isso como testemunha, porque ali embaixo, ele vai falar que Deus enviou um homem chamado João Batista à terra. E João Batista fala que ele não é a luz do mundo. Que ele não é o Filho de Deus, mas que ele veio para testemunhar a luz que estava chegando. Não porque ela ia nascer ali no mundo, mas porque ela já existia e já estava criando todo mundo por intermédio dele. Tá muito... Vocês não estão pegando. Parece que eu estou falando sozinha. Vocês conseguem entender que Jesus ele não veio somente aqui na terra, curou todo mundo, fez milagres, mas ele criou o mundo, criou as galáxias, estava criando toda a terra junto com Deus. O Gu pegou. E vocês prestem atenção, que o que eu acho mais incrível é que vocês percebem que Jesus, se ele estava lá junto com Deus, criando toda a Terra, criando todas as galáxias,
Ele possui a maior autoridade divina possível. E mesmo assim, ele se fez carne e veio à terra e morreu por nós. Jesus, ele vai além de perdão. Jesus é amor. Mais para baixo, nesse mesmo capítulo, fala que João Batista veio para testemunhar a luz. E o mundo foi feito por intermédio de Jesus. Em João 1:12, vocês conseguem colocar, por favor? Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, no nome de Jesus, Deus-lhe a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Pode continuar. Os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Pode continuar. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui, a gente viu que Jesus estava lá desde o começo da criação do mundo, mas muito além disso, por mais tamanha autoridade divina que ele possuía, ele veio à terra, se fez carne, caminhou com todos os seres humanos e pessoas da terra e morreu pelos seus pecados. Vocês não estão pegando? Vocês conseguem entender? Jesus era o princípio. Ele estava desde o começo. A gente viu ali em João 1 que desde o princípio, desde o começo, Jesus estava lá. E mesmo assim, com tamanha autoridade divina, sendo o maior dos maiores, ele veio à terra, se fez carne e morreu por você. Agora vocês começaram a pegar. E eu não estou aqui somente para demonstrar tudo isso de Jesus, mas para mostrar que João não apenas colocou tudo num papel, aquilo que Jesus fez, mas aquilo que Jesus é. Lá em João... Vou aproveitar e tomar água. Lá em João 21:25, a gente vai ver que João vai escrever: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João vai além de um evangelho. Ele não fala somente daquilo que Jesus pregou, ele não fala somente das pessoas que Jesus curou, mas justamente da pessoa que Jesus é. E não somente da pessoa como figura humana, mas aquele que estava intermediando sobre nós, que estava criando o mundo. Como o Pedro falou, João foi o discípulo mais íntimo de Jesus. E era conhecido como o mais amável. Porque ele reconhecia quem Jesus era desde o princípio. Que Jesus não era somente a pessoa que estava no meio de nós, curando-nos, nos libertando dos nossos pecados, mas justamente a pessoa que ele era quando ele estava criando o mundo. Não a pessoa que ele era como carne, como uma pessoa pecadora, mas justamente como ele era como espírito. E isso a gente não vê em nenhum outro evangelho. Em Mateus não fala sobre quem Jesus era antes, somente em João. E isso é incrível, que nós possamos ser cada vez mais como João e acreditarmos e sermos gratos por aquilo que Jesus fez antes mesmo de ter vindo a toda a terra. Amém? Parece que vocês não pegaram. Vocês pegaram? Amém mesmo? Então vamos lá. Então, é verdade que Jesus já existia antes da criação da terra? Amém? Então tá bom. É verdade que João era o mais íntimo de Jesus? Sim? Então, vocês pegaram. Galera, eu agradeço muito. Amo muito vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês imensamente. Amém?